Meus irmãos, vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias no Salmo 73. Só que agora nós iremos ler ele todo. Salmo de número 73. Esse salmo, ele mostra um dilema presente nos nossos corações. Muitas vezes nós questionamos exatamente o que Asaf vai dizer para nós aqui nesta noite. Acompanhe comigo, meus irmãos, a leitura. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror? Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Nós estamos diante desse salmo, onde Asaf abre o seu coração e ele expõe aquilo, Pai, que estava o afligindo. Ele sentia inveja dos ímpios. E quantas vezes, Senhor, nós, como Asaf, questionamos a sua grande sabedoria e nós nos perguntamos por que tantas pessoas sofrem enquanto os maus prosperam. Isso muitas vezes nos aflige, aperta o nosso coração e muitas vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor tem feito para conosco. Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, assim como o Senhor falou comigo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua santa palavra no nosso coração nessa noite, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Meus irmãos, um dia, 4 homens cegos que nunca havia visto a luz do dia, resolveram, então, passear no zoológico. Então, quando eles chegaram diante de um elefante no zoológico, o zelador dali, então, deu a oportunidade deles tocarem no elefante. O primeiro segurou a cauda do animal e disse, o elefante é uma corda muito forte e gigante. O segundo pensou, será? Então ele abraçou uma das patas e disse, não, o elefante é como um tronco de árvore muito grande e forte. Já o terceiro tocou o lado do elefante e disse, o elefante é realmente um grande muro. E então o quarto, vocês estão todos errados. Ele tocou então na tromba do elefante e ele disse, não, na verdade o elefante é uma grande cobra. Meus irmãos, a verdade é que nenhum deles conseguiu descrever de fato o que seria um elefante. Porque cada um deles tocou em uma parte distinta. Eles não conseguiam, claro, enxergar
todo elefante porque eles eram cegos. Mas só de apalpar eles só tinham uma perspectiva. Meus irmãos, então eu pergunto para vocês nessa noite, de que lado, de que ângulo, de que maneira, de qual perspectiva você tem olhado a sua vida? Por onde você tem olhado? Você tem olhado como um tapete que está sendo feito, somente vê o lado do avesso, e você não consegue enxergar nada do que acontece na sua vida? Pergunto isso, meus irmãos, porque não são raras as vezes em que situações adversas e contraditórias nos levam a fazer uma leitura errada sobre a nossa própria vida, pois tendemos a olhar somente por um lado. O Salmo 73, então, o Salmo de Asaf, um dos principais cantores de Israel nos dias de Davi, cuja idade aqui variava entre 60 e 70 anos, quando escreveu esse salmo. Ele era um homem dedicado ao louvor de Deus. E então ele relata o seu conflito, o dilema, quando em um determinado momento, o seu autor então passa a olhar a vida a partir de um único ângulo, de um único lado da história. Ele não consegue enxergar tudo. Então ele olha o mundo e percebe que está tudo errado e confuso demais para ele. Ele não vê saída. E qual que é o dilema, meus irmãos, do salmista? Por que o justo sofre, enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más, enquanto coisas ruins acontecem com pessoas boas, na perspectiva dele? Porque homens santos como Jeremias, João Batista, Paulo, Estevão, por exemplo, a dona Zilá, que teve tanto sofrimento na sua morte, enquanto muitos malditos estão prosperando, não ficam doentes. E nós nos levantamos desse questionamento. Senhor, por quê? Por que o teu povo sofre, enquanto aqueles que perseguem o povo do Senhor prosperam, se dão bem na vida? Esse é o dilema de Asaf. E a fim de tentar entender um pouco, meus irmãos, esse dilema do Salmo 73, nós veremos primeiro que Asaf acreditava sobre Deus. Olha só para você ver como ele começa o versículo 1. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Não é isso que ele fala? Ele declara, Deus é bom, ele tem a teologia correta. Só que mais, quando nós olhamos ao redor, Asaf agora ele expõe o seu colapso. O que ele faz? Versículo 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Meus irmãos, o salmista está dizendo, foi por um beicinho de pulga branca que eu não caí. Foi por isso aqui que eu não abandonei o Senhor e larguei tudo e fui embora. Porque os ímpios estavam dando tudo certo para ele. E ele começou então a invejar tudo isso. Meus irmãos, então, o que fez esse servo de Deus tropeçar aqui? A inveja. A inveja fez ele tropeçar. Provérbios 27, 4 vai dizer que o furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? Provérbios 24, 19, 20 vai dizer, não te turbes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem mau não tem futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. É interessante que um ensaísta, certa vez, ele disse que se a inveja fosse personificada, ela fosse uma pessoa real, ela seria um homem de dentes podres, mastigando um sapo venenoso e com uma serpente no seu peito. E toda vez que ele sentia aquela inveja, a serpente o picava. É isso que Asaf sentiu. Ele sentiu aquela picada e sentia inveja. E aquele veneno então começou a circular dentro de Asaf. Meus irmãos, este é um pecado secreto que ele se esconde debaixo da superfície. E o Salmo 90, versículo 8, vai dizer que diz que os nossos pecados secretos não escapam à luz da presença de Deus. Nada do que nós pensamos na nossa mente, porque Asaf ele não falou isso. Ele estava pensando na sua mente. Nós iremos ver isso mais à frente. E Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, você é invejoso? Eu não, hein? Nós não admitimos que nós sentimos inveja. Você pode chamar alguém de cachaceiro, de mentiroso, mas de invejoso não. A pessoa fica extremamente irritada se você falar que ela é invejosa. Meus irmãos, você sente inveja? A Bíblia fala que nós temos o coração mau. E o salmista, ele admitiu o seu pecado. Ele confessou, eu senti inveja dos ímpios realmente. A inveja é esse veneno espiritual, é a lente que distorce a nossa realidade, meus irmãos. Asaf então olhou para a prosperidade dos perversos aqui.
Ao invés de enxergar a história completa, não, ele sofreu de uma terrível miopia espiritual. E ele estava vendo somente o lado avesso do tapete. Ele não conseguia enxergar tudo. E esse é o nosso tema, meus irmãos, essa noite, a inveja. E esse salmo, meus irmãos, nós podemos ver 3 verdades nesse salmo. Primeiro, a inveja nos torna o quê? Míopes. Segundo, a inveja nos torna ingratos. E em terceiro lugar, nós vemos também que há uma cura para a inveja. Eu sofro de miopia. Se eu tirar minha lente de contato, eu vejo tudo embaçado aqui. A visão de Asaf estava mais ou menos desse jeito. Meus irmãos, esse é o nosso primeiro ponto. A inveja te faz míope. A inveja, ela distorce o nosso campo de visão. E Asaf, então, observou a vida dos perversos aqui e viu um quadro de total isenção de sofrimento. Essa era a ideia dele. Não, os ímpios, eles só prosperam, eles não sofrem, não faz nada. Então ele começou a questionar o próprio valor da sua santidade. Verso 4 e 5, olha só o que diz. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Meus irmãos, a inveja havia contraído o campo de visão espiritual de Asaf. Ele tinha visto apenas aparente sucesso aqui dos perversos, dos ímpios. Ele não via o fim deles. E é assim que a inveja age. A inveja quer a vida do outro. Nós queremos a vida do outro. Ela nos faz desejar o corpo do outro. Ela nos faz desejar o talento do outro, o dom do outro, o salário, a casa do outro, a família do outro. E nós sentimos essa picada dentro de nós. Como o ensaísta disse, você sente a inveja, a serpente vai lá e te pica. Ah, doeu aqui. Nós queremos o reconhecimento das outras pessoas. Meus irmãos, e foi a inveja que motivou o primeiro assassinato da história, que nós vemos na Bíblia. Caim matou Abel porque o sacrifício do seu irmão foi aceito e o seu não. E ele fala assim, por que o do meu irmão foi aceito e o meu não? Ele sentiu inveja do seu irmão, então decidiu matá-lo. Foi a inveja que fez os irmãos de José vender ele como escravos. Não é isso que nós podemos ver lá na história de José, em Gênesis? Eles sentiram inveja dele. O meu irmão sonhou que nós vamos nos curvar dele. Ele é o queridinho do papai. Não, vamos vender ele. E eles venderam ele como escravo. Meus irmãos, foi a inveja que fez Saul perseguir Davi. Foi a inveja. As mulheres começaram a cantar. Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. Saul, como assim? Eu sou o rei, Davi agora está sendo aclamado, eu não? E a partir desse momento, então, Saul nunca mais parou de perseguir a Davi, meus irmãos. E segundo Marcos capítulo 15, verso 10, vai dizer que foi a inveja que levou os líderes religiosos a entregar quem? Jesus. Jesus, ele foi para a cruz por causa da inveja dos líderes religiosos. Foi por causa disso. Ou seja, a inveja foi o pecado que levou o próprio Filho de Deus à cruz. E ela é destrutiva, silenciosa e racionalizada. Ela é um pecado secreto, meus irmãos, que quase nunca nós confessamos ele. Mas ela consome o nosso coração. Nós ficamos tristes quando vemos alguém mal prosperando. E Asaf viu que os ímpios tinham saúde, vitalidade e aparente imunidade aos problemas comuns da vida. E essa prosperidade e a ausência de dor os enchiam de arrogância e zombaria. Nós prosseguimos no nosso texto, do versículo 6 ao 9, vai dizer, por isso a soberba os cerca como colar, vestem-se de violência, os olhos deles estão inchados de gordura, fazem o mal mais do que o coração desejara, sua boca se estende contra os céus e a sua língua percorre a terra. Meus irmãos, agora eles começam, os ímpios aqui, eles contam aquilo que eles fazem com orgulho, a sua maldade, a sua ruína, tudo ali eles continuam contando com orgulho. Eles não escondem mais, eles fazem até filmes sobre isso. Nós temos influencers fazendo isso, mostrando os seus crimes, mostrando a sua impunidade, e as pessoas começam a seguir essas pessoas. É legal, porque ele está ficando milionário e eu não. Por que eu vou ser santo? Não faz sentido. Asaf, ele começa então a ter esse dilema na sua vida. E ele vai dizer no versículo 11, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, será que realmente existe um Deus que está vendo tudo que está acontecendo? Enquanto, por exemplo, lá na Nigéria, cristãos estão sendo mortos e outros ditadores estão vivendo bem, matando os povos de Deus. Será que realmente Deus existe?
Asaf está com esse dilema e o coração dele está doendo por conta disso. E o versículo 12 ele vai dizer: eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em paz e aumentam as suas riquezas. Meus irmãos, a miopia da inveja não para na comparação. Ela avança e nos torna o quê? Ingratos. Nos cegando para incontáveis bênçãos que já possuímos. Deus já nos deu incontáveis bênçãos e agora a inveja nos rouba a alegria delas. E aí que entra o nosso segundo ponto, meus irmãos. A inveja nos faz o quê? Ingratos. A inveja nos faz ingratos. Irmãos, se o primeiro sintoma da inveja, então, foi uma visão distorcida, como a miopia, o segundo estágio desta doença espiritual, ela é ainda mais perigosa. Por quê? A mesma inveja que turvou os olhos de Asaf, agora começa a envenenar a sua alma, o seu coração. O líder de louvor que antes cantava no versículo 1, verdadeiramente Deus é bom para Israel. E agora ele vai sussurrar no escuro, servir a Deus é inútil. Essa é a conclusão que Asaf chega, servir a Deus é inútil. Meus irmãos, versículo 13, na verdade em vão purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. E Asaf diz isso. Meus irmãos, e essas não são palavras leves, são um grito de um coração que está totalmente ingrato. Asaf está ingrato com Deus. Um homem que dedicara a sua vida a serviço sagrado, agora questiona o valor de toda a sua trajetória servindo a Deus. E o que faz? A inveja produz uma crise existencial no crente, em nós. É isso que a inveja vai produzir. Ela nos faz duvidar da fidelidade, nos faz duvidar que servir a Deus realmente seja coisa boa. Por que ser santo se os ímpios prosperam? Não é o que muitas vezes nós questionamos? O que vale eu ir para a igreja? Eu já não estou de nada, eu estou sofrendo, eu não prospero, tudo dá errado para mim. Asaf está com esse dilema, por que negar a mim mesmo se os que se entregam ao pecado aparentam ter tudo? Esse é o questionamento de Asaf. Meus irmãos, é interessante que há um filme que retrata a vida de Mozart, se chama Amadeus, e há uma cena ali onde retrata exatamente esse veneno da inveja. Exatamente. Aqui na história, o filme conta a história de Mozart, um gênio da música. E também conta a história de Antônio Salieri, que era outro gênio da música. E esse Salieri, quando é mais novo, ele faz um voto a Deus. Ele diz: Senhor, faz de mim um grande compositor, que através de mim o mundo te ouça, que a tua glória seja manifesta através da minha música. E em troca, Senhor, eu te darei a minha castidade, eu te darei o meu trabalho, a minha devoção. Meus irmãos, só que então surge Mozart. Surge Mozart, um jovem irreverente, vulgar em seus costumes, mas com um dom celestial. Mozart era simplesmente um gênio. A música simplesmente fluía dele, ele não fazia esforço para compor. Era um jovem, e Salieri então começa a sentir aquela inveja, porque ele jamais poderia alcançar a genialidade de Mozart. E o que acontece então no coração de Salieri, meus irmãos? Ele começa a questionar a justiça de Deus como Asaf. Por que, Senhor? Por que você deixa esse dom a um pateta imoral como Mozart e não para mim? Por que ele não? Por que a ele e não a mim, que te dediquei toda a minha vida? Por que, Senhor? Meus irmãos, a inveja vai consumindo Salieri até ele não conseguir mais compor. Não consegue mais orar, se voltar para Deus. Ele não consegue mais ouvir sequer a música de Mozart sem sentir ódio dele. O dom que Deus lhe dera agora a Salieri, que era real e considerável, tornou-se insignificante aos seus olhos. O talento que antes ele usava para louvar, agora ele usa para tramar contra Mozart. É interessante que no filme, Mozart ele é bobo, ele é inocente. Ele acredita que Salieri é seu amigo, enquanto Salieri está tramando nas costas dele. Meus irmãos, quantos de nós somos Salieres aqui na casa de Deus? Quantos de nós? Nós temos dons, nós temos chamados, nós temos ministérios abençoados, mas nós estamos obcecados com Mozart do nosso lado. Nós perdemos a capacidade de celebrar aquilo que Deus já nos deu, sua graça, sua salvação. Veja o verso 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Como Salieri, meus irmãos, Asaf sentia que Deus estava sendo injusto.
Por que castigas o teu servo e abençoas os seus opositores? É o questionamento aqui de Salieri. Meus irmãos, a inveja sempre se veste de linguagem piedosa. Nós somos piedosos nessa questão. Não é justo, Senhor. Não é justo. Eu merecia mais. Por que com ele, não comigo? Por que com ele, não comigo? Meus irmãos, essa é a típica pergunta do invejoso. Por que não eu? Porque o Bon Jovi tem aquela voz maravilhosa e eu tenho essa voz aqui de taquara rachada. Porque o meu amigo Brad Pitt tem um rosto lindo e eu tenho esse rosto aqui mais ou menos. Porque Deus quis, meus irmãos, é a graça dele. Quantas vezes nossas orações então se transformam em lista de queixas disfarçada de pedidos, meus irmãos? Quantas vezes olhamos para o irmão do lado não para nos alegrarmos com o que Deus tem dado para ele, mas para falar, Senhor, por que não comigo? Por que não eu? Pense no que Asaf estava deixando de enxergar, meus irmãos. Asaf era levita, escolhido por Deus para o serviço sagrado. Ele estava na inauguração do templo de Salomão. Olha que maravilha, que privilégio. Ele era levita escolhido por Deus. Ele compunha salmos que seriam cantados por gerações, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Ele liderava simplesmente o louvor na casa de Deus, o lugar mais santo da terra na sua época. Ele tinha acesso à presença de Deus como poucos tinham. Mas a inveja o havia cegado tudo isso. Ele não conseguia enxergar nada disso na sua vida. E assim como Salieri era músico da corte imperial, uma posição invejável, mas só conseguia ver o que Mozart tinha. Nós só olhamos para o lado, por que o irmão tem e não eu? E aquilo começa então a amargar o nosso coração. Irmãos, façamos um exercício aqui nessa noite. Façamos um exercício. Qual é a lista de gratidão que estamos ignorando enquanto contamos a nossa lista de faltas? Nós temos uma esposa e uma esposa fiel, nós temos filhos saudáveis, nós temos uma casa, nós temos carro, nós temos trabalho, nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós temos a salvação em Cristo Jesus, a salvação eterna. Só que a ingratidão, meus irmãos, não é um pecado pequeno. É um sintoma de um coração que parou de ver Deus como um provedor. É assim que nós enxergamos Deus agora. Veja o verso 15 e 16. Se eu pensasse em falar assim, trairia a geração de teus filhos. Pensei em entender isso, mas para mim era muito penoso. Meus irmãos, aqui nós vemos a graça de Deus sustentando Asaf, mesmo em meio à sua crise. Diferente de Salieri, que se entregou à total amargura. Asaf, ele ainda tinha um temor suficiente a Deus. E ele não falou essas palavras audíveis. Ele pensou no seu coração. E ele falou, se eu falar isso aqui, eu vou desviar aquele que está buscando ao Senhor. Ele achou penoso isso, então ele decidiu não pronunciar essas palavras. E mais na frente ele vai escrever esse salmo contando qual o resultado final. Meus irmãos, o salmista está dizendo, quase caí, quase falei o que não devia, quase eu contaminei os meus irmãos, mas algo em mim ainda se agarra a ti, Senhor. A sua misericórdia ainda está sobre mim. Meus irmãos, a inveja é mais do que um sentimento feio. Mais do que um sentimento feio. Ele é um veneno que nos faz menosprezar as bênçãos de Deus. Ela transforma o nosso serviço aqui na casa de Deus em um fardo. Ela cega-nos para a bondade de Deus. Ela nos impede de celebrar com os irmãos. Então, qual é o antídoto, meus irmãos, para essa inveja? A gratidão. A gratidão é o antídoto contra a inveja. Como dizia João Calvino, que maior motivo de gratidão pode haver do que saber que fomos escolhidos por Deus, não por nossos méritos, mas por a sua misericórdia eterna? Meus irmãos, você tem a vida eterna, o ímpio não tem. Cristo morreu por você. Ele derramou seu sangue na cruz. Você acha isso pouco? Você acha que qualquer bem desse mundo é maior do que o próprio Filho de Deus? E nós desprezamos isso que Deus fez por nós, porque nós achamos que merecemos ter aquilo que o ímpio tem, que nós merecemos ter milhões na nossa conta, que nós merecemos ter a vida saudável, e se Deus quiser te dar uma doença, se Ele quiser te matar agora com 40 anos, com 30 anos, com 10 anos, Ele não é o dono de tudo. Por que nós sentimos inveja dos ímpios, meus irmãos? Os ímpios estão caminhando para o inferno sem saber. Eles estão achando que estão se dando bem na vida, enquanto estão sendo colocados em lugares escorregadios. É isso que nós vamos ver mais aqui à frente.
E esse é o nosso terceiro ponto, meus irmãos. Quando Asaf chegou ao fundo do poço, cego pela inveja, amargurado pela ingratidão, mas Deus não abandonou ele lá. É justamente no lugar mais escuro que vamos ver, no ponto 3, o raio de luz que transformou tudo, meus irmãos. A cura agora da inveja de Asaf, que é o nosso terceiro ponto, a cura da cegueira da inveja. Veja o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf agora teve um clareamento. Ele colocou a lente certa agora. A miopia dele agora foi dissipada. Irmãos, Asaf chegou ao limite, ele estava cego pela inveja, ferido pela ingratidão, à beira de um colapso espiritual. Muitas vezes nós passamos por isso na nossa vida. Mas é justamente nesse ponto que a graça de Deus aparece. E no santuário, então, a visão de Asaf foi corrigida pela soberania de Deus. Pela soberania de Deus. E ele viu o fim dos ímpios, a fragilidade, o terror, a prosperidade do ímpio que Asaf invejava não era uma bênção, mas era juízo de Deus sobre a vida deles. Provérbios 16:4 vai dizer o seguinte, meus irmãos: o Senhor fez todas as coisas para si, até o ímpio para o dia mau. Romanos 9 enfatiza que Deus tem o direito soberano de fazer o que quer com o seu vaso. E ele faz vasos de honra e vasos de desonra. É isso que nós vemos na Bíblia, meus irmãos. As bênçãos de Deus estão te levando para mais perto ou para mais longe dele. O dinheiro que você tem ganhado, ele tem te aproximado de Deus ou ele tem te afastado de Deus? Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de vir nesse culto por causa das bênçãos que Deus nos dá. Porque nós queremos sair, nós queremos viajar, nós queremos nos divertir, nós queremos ir no estádio. Hoje eu queria ter ido na Serrinha, Goiás e Chapecoense ali. Eu queria 8h30. E meus amigos me perguntaram, você vai? Eu falei, não vou, de domingo eu não vou no estádio, porque primeiramente é Deus na minha vida. Meus irmãos, e muitas vezes nós deixamos, por exemplo, de vir na escola bíblica dominical porque nós queremos dormir mais. Por quê? Nós trabalhamos a semana inteira, 5 dias a semana, trabalhamos às vezes no sábado. Aí você fala assim, senhor, eu tenho que descansar. Eu vou perder meu tempo numa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã? Está de brincadeira comigo? Meus irmãos, nós abandonamos aquilo que Deus tem para nós. Nós preferimos qualquer outra coisa, mas depois nós dizemos, Senhor, por que não? Por que não comigo e com ele sim? Enquanto você simplesmente abandona o Senhor. Simplesmente, eu venho no culto por vir, para cumprir uma tabela, para cumprir a minha escala. Se eu estou na escala, eu venho. Se eu não estou na escala, eu não venho. Asaf estava mais ou menos parecido com isso. De que adianta eu servir a Deus, se nada de bom acontece comigo? Asaf viu que a prosperidade deles não era sólida, mas um caminho escorregadio, e nós vemos isso do versículo 18 ao versículo 20. Ele vai dizer, certamente tu os põe em lugares escorregadios, tu os lanças em ruínas, como caem um momento, ficam destruídos por terrores, como um sonho ao acordar, Senhor, tu despertando desprezará a aparência deles. Meus irmãos, a glória do ímpio é como um sonho que se desfaz. A inveja some quando entendemos, então, o destino final daquilo que invejamos. No santuário, então, Asaf aprende algo. Aquilo que ele invejava não era bênção. Era uma armadilha do próprio Deus para com os ímpios. A prosperidade dos ímpios não é um sinal da aprovação de Deus, mas muitas vezes um instrumento de juízo de Deus na vida deles. Vocês já ouviram falar sobre a teologia do peru? Eu tenho essa teologia comigo. Algumas pessoas não concordam, mas a Bíblia mostra isso claramente para nós, principalmente aqui nesse salmo. Meus irmãos, pense no peru antes do Natal. Pense comigo. O peru ali, ele é alimentado, ele é engordado, ele é cuidado todos os dias, ele tem sombra, ele tem água fresca, ele tem a melhor ração. Só que, quando tudo parece favorável para o peru, está se aproximando o Natal. E então o forno se acende. E qual que é o final do peru, meus irmãos? Ser assado. É pesado, mas é o que a Bíblia está mostrando para nós. Deus está dizendo que coloca os ímpios em lugares escorregadios para puni-los, para lançá-los no inferno.
Mas eles estão caminhando na direção do inferno achando que estão bem. Aí eu tenho riqueza, eu tenho tudo que eu preciso de Deus para quê? Eu tenho saúde, eu tenho força física, eu tenho uma boa casa, eu preciso de Deus? Deus nem existe, eu não preciso de Deus não. E eles estão caminhando rumo ao inferno sem saber. É a teologia do peru, meus irmãos. Aquilo que parecia bênção era apenas um prelúdio da sua condenação. Lembra que Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? O homem construiu celeiros gigantes, teve uma colheita abundante. Aí ele pensou, eu estou sossegado. E Jesus disse, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem preparado para quem será? Meus irmãos, o que você tem vivido, para quem é? O que você tem preparado, o que você tem semeado, é para Deus ou é para mostrar para os homens que você é bom, que você tem capacidade, que você pode, que você é o cara? Essa noite pedirão a tua alma. Lembra do rico e Lázaro? O rico se esbanjando, a melhor comida, maltratava os pobres, e Lázaro lá mendigando, os cachorros lambendo as suas feridas, pegando as migalhas. E o que acontece? O rico morre e Lázaro morre. Lázaro foi para onde? Seio de Abraão. O rico foi para onde? Para o Hades, para o inferno. E em tormentos o rico olha para Lázaro do seio de Abraão. Pai Abraão! Nem lá o miserável deixa de querer mandar nos outros. Mande que Lázaro vem aqui. E molha a ponta do dedo e coloca na minha língua. Ele está em tormento. A sua riqueza, meus irmãos, findou ali. Eu lembro que uma vez estudando sobre Rockefeller, um dos homens mais ricos de todos os tempos, eles perguntaram ao seu assessor, o que Rockefeller levou de toda a sua vida, de toda a sua fortuna, de tudo que ele conquistou na sua vida? O que ele deixou para trás? Ele disse, ele deixou tudo. Ele não levou nada. Meus irmãos, quando nós partimos dessa vida, nada do que nós conquistamos de bens materiais vai levar no túmulo. Nós não iremos levar nada. Nós iremos levar aquilo que nós confessamos com a nossa boca, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu creio nele, ele morreu por mim, ele é o meu Salvador. E se você não estiver diante dele dessa forma, você vai sofrer como ímpio. Você vai queimar no inferno. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. É uma palavra dura, difícil. Meus irmãos, então, quando você vê o ímpio prosperando, não inveje. Ore por ele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. A prosperidade sem Deus é apenas um convite para o abismo. É Deus colocando em lugares escorregadios. A verdadeira bênção não é o que temos, mas para onde o que temos nos leva. Como eu disse, para onde aquilo que Deus tem te dado, tem te levado. A verdadeira bênção, então, é aquilo que nos leva mais perto de Deus, meus irmãos. Veja o versículo 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Ele sentiu o amargor aqui dentro do seu coração por causa da inveja. Vocês lembram da ilustração da inveja no começo? O homem de dentes podres mastigando um sapo venenoso, com a serpente picando o seu peito. Toda vez que ele sentia inveja, é aqui. As entranhas, onde era as pessoas tinham a ideia que a nossa felicidade estava aqui, onde nós sentimos aquele frio na barriga. E Asaf então sente aquela picada nos seus rins. E ele é envenenado por isso. Meus irmãos, Asaf agora enxerga então que o verdadeiro inimigo não era o ímpio, era ele próprio. Era a sua visão distorcida. A inveja o tinha tornado o quê? Irracional. Um servo de Deus agindo como um animal, reagindo com instinto e não por fé. E a confissão, meus irmãos, é o primeiro passo para a nossa cura da inveja. É o nosso primeiro passo. E ele diz, eu era insensato, mas ainda estou diante de ti. Na presença de Deus, então, Asaf volta o quê? A ser homem, ele volta a ser racional. E mais do que homem, ele volta a ser filho de Deus. A inveja, meus irmãos, tira de nós a identidade. Só que quando nós olhamos para a cruz, ela é restaurada. Na presença de Deus, nós somos lembrados de quem Deus é e de quem nós somos nele. É isso que nós podemos ver. Você só verá quem é verdadeiramente quando enxergar quem Deus é. E nós cantamos, nosso Deus é soberano. Não é isso que nós cantamos?
que aos pés da cruz nós podemos prosseguir, que o nosso general é Cristo. Só que muitas vezes nós agimos como Asaf. Nós temos a declaração correta, mas nós não acreditamos nisso que nós confessamos. Jesus não é real. Nós vivemos ansiosos, nós não temos paz. Nós pensamos que nós temos o controle absoluto de todas as coisas e nós não temos, meus irmãos. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, por exemplo, na hora que acabar o culto. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre doença. Você não tem controle sobre a sua vida. Mas nós confessamos que nosso Deus é soberano. Olha só o versículo 23 ao 26. Asaf continua: toda a vida estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meus irmãos, aqui então está o antídoto final contra a inveja. Aqui nós vemos o resultado final de tudo. A certeza de que Deus é melhor do que tudo que eu invejo. De tudo que eu vejo com os meus olhos. A inveja morre quando o coração descobre que Cristo, Ele é suficiente, meus irmãos. Cristo é tudo que nós precisamos. E há 3 verdades que curam o coração do invejoso. Primeiro, a presença constante. Ele diz: eu estou sempre contigo. Meus irmãos, e o que o ímpio tem é passageiro. O que nós temos é eterno. Nós temos a vida eterna. Segundo, a direção segura. Tu me guias com o teu conselho. E o ímpio anda em lugares escorregadios. E é Deus quem os coloca nesses lugares. Em terceiro, o nosso destino é glorioso, porque a história do ímpio termina em ruína. Só que a nossa história termina na glória, juntamente com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Os ímpios não têm isso. A inveja ela é vencida quando o coração então aprende a dizer: Senhor, se eu tiver a Ti, não vai me faltar nada. Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 11 vai dizer: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Se eu tiver riqueza, eu estou contente. Se eu tiver pobreza, eu estou contente. Se eu estiver com saúde, eu estou contente. Se eu estiver doente, eu estou contente. Nós não vivemos assim, meus irmãos. Nós murmuramos. Nós somos como o povo de Israel no deserto. Está caindo maná, está caindo carne e eles estão reclamando. Esse maná aqui está ruim. Enjoado de comer essa carne. Senhor, dá outra coisa. Nós reclamamos, meus irmãos de Deus. E o versículo 28 termina: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Meus irmãos, então agora o adorador, ele está curado. O mesmo coração que antes estava duvidando, agora ele confia. A mesma boca que antes estava murmurando, agora ele começa a adorar o Senhor novamente. Aquele que antes invejava os ímpios, agora testemunha o que é a bondade de Deus. Quando a visão é restaurada, meus irmãos, o que acontece? O nosso louvor resplandece. Nós lembramos de tudo que Deus tem nos dado, e nós começamos a adorar o nosso Deus, ao invés de ficar invejando ou olhando para a vida dos outros. Meus irmãos, a cura para a inveja não é conseguir o que os outros têm, mas é redescobrir o que nós já temos em Cristo Jesus. Você inveja a casa do outro? Cristo te prepara uma morada eterna. Você inveja o sucesso do outro? A sua vida está escondida nos tesouros juntamente com Cristo. Você inveja os bens do outro? Você é coerdeiro com Cristo. Você inveja a felicidade do outro? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, os ímpios não verão. O problema, meus irmãos, da inveja é um problema então de adoração. Quando o coração deixa de adorar, nós começamos a comparar nossa vida com as outras pessoas. Mas quando o coração se volta para a cruz, nós voltamos a enxergar. Nossa miopia é curada. Nosso coração é tirado daquele veneno da inveja. Irmãos, a história de Asaf é a nossa própria história. É a nossa própria história. Só que ela aponta para uma história ainda maior. Tudo que Asaf experimentou de forma limitada no santuário, nós o encontramos não no santuário, mas em uma pessoa. Na própria pessoa do Filho de Deus, no próprio Cristo. Asaf ele precisou entrar no santuário para enxergar a boa notícia do Evangelho, que o santuário veio até nós.
Ele taberculou conosco. Ele morou juntamente conosco. Ele veio em forma de homem. Jesus, então, ele é o verdadeiro santuário. Nele, a presença de Deus não é mais um lugar, meus irmãos, mas é uma pessoa. E a cura para a nossa inveja, então, não está em buscar um prédio, mas correr para Cristo. É nele que a nossa visão é corrigida. A nossa intimidade, a nossa identidade ela é restaurada. E o nosso coração vai encontrar descanso. É somente nele, meus irmãos. E Cristo também é o justo que sofreu pelos ímpios, pelos invejosos. Pense nisso, meus irmãos. A inveja que corria o coração de Asaf é a mesma inveja que pregou Cristo na cruz. Não é isso que nós lemos em Marcos 15, 10? Diz que os principais sacerdotes o entregaram por causa da inveja. Asaf, ele invejou aquilo que os ímpios tinham. E os ímpios invejaram o santo Jesus, por quê? Porque ele fazia milagres. Ele curava enfermos, eles estavam ganhando fama, todo mundo queria seguir Cristo. E eles disseram, não, vamos matar esse homem. Ele vai tomar tudo que nós temos. Não vamos aceitar isso. Meus irmãos, o justo perfeito foi morto pela inveja daqueles que ele veio salvar. E na cruz, ele suportou o juízo que nós, invejosos, merecíamos. Aquele que nunca cobiçou nada, ele foi tratado como um dos piores pecadores. Ele foi tratado como o pior dos pecadores, para que nós hoje, cheios de cobiça, fôssemos feitos justos diante de Deus. Meus irmãos, todos nós sentimos inveja em algum ponto da nossa vida. É inevitável. Só que a cura está aqui. Asaf mostrou para nós como nós podemos nos curar dessa inveja. E Cristo é a nossa herança eterna, meus irmãos. Quando Asaf declara, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, ele estava descrevendo a realidade de todo aquele que está em Cristo Jesus. Ou seja, de todos nós que estamos em Cristo. O crente em Cristo tem uma herança que é incorruptível. Nós jamais iremos perder a nossa salvação em Cristo Jesus. Jamais. Em Jesus, a confissão de Asaf, então, se torna a nossa experiência. A quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu na minha vida além de Cristo Jesus? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele não é apenas quem nos dá esperança, ele é a própria herança. Ter ele, meus irmãos, é ter tudo. Nós temos tudo que nós precisamos está em Cristo. Meus irmãos, pensem na cena no Getsemane. Jesus viu a aparente prosperidade dos ímpios. Ele viu Satanás, o pior ímpio de todos, prosperando. Porque ele estava conseguindo levar Jesus à cruz. Ele viu os soldados romanos zombando dele, cuspindo nele, batendo nele. Ele viu os sacerdotes corruptos conseguindo concretizar aquele desejo de matar Cristo. E ele viu a multidão gritando, crucificam, crucificam. E ele viu a injustiça triunfando ali. A sua alma poderia ter sido amargurada, meus irmãos, naquele momento. Senhor, o Senhor me abandonou? Eles estão triunfando. Será que eu vou perecer realmente? Meus irmãos, ele não invejou. Ele se submeteu ao plano do Pai. Ele entrou no verdadeiro santuário, a presença do Pai em oração. E dali ele viu o fim de quê? Dos ímpios. Ele viu a destruição de Satanás. E na sua ressurreição ele ganhou toda a autoridade entre o céu e a terra. Ele ganhou tudo, meus irmãos. Ele não precisou invejar nada. Jesus confiou que mesmo na cruz o Pai estava com ele. O segurava pela mão direita e o guiava. Por isso ele pôde suportar a vergonha, desprezando a afronta. E depois disso ele se assentou à direita de Deus Pai. Meus irmãos, concluindo tudo isso que eu disse, o Salmo 73 não é apenas sobre Asaf. Não é só sobre Asaf. É sobre o coração humano diante da aparente injustiça do mundo. Nós vemos a injustiça reinando. E a resposta final de Deus para esse dilema não foi uma explicação filosófica, mas foi uma pessoa, foi o próprio Filho dele. Jesus Cristo é a resposta viva ao dilema de Asaf e ao nosso dilema. Nele encontramos o santuário onde os nossos olhos são abertos. Nele encontramos o justo que sofreu a nossa inveja para nos dar a sua justiça. Nele encontramos a herança que torna toda a prosperidade terrena insignificante. O que é todas as riquezas diante da salvação, meus irmãos? O que o homem dará em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma quando você estiver no leito de morte e você não há mais saída para você?
A sua riqueza não consegue mais te salvar. Quem poderá te livrar do fogo do inferno? A sua riqueza? A sua inteligência? A sua sagacidade? Somente uma pessoa pode te livrar, meus irmãos, Cristo Jesus. Somente Ele. Nada do que nós temos aqui nessa terra vai ser suficiente para te livrar do fogo do inferno, meu querido. Nem nada, nada, nada. E quando olhamos então para Cristo na cruz, nós vemos o ímpio tratado como justo e o justo tratado como ímpio. A inveja, meus irmãos, morre aos pés da cruz. Nós cantamos. Aos que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meus irmãos, que saímos daqui hoje com os olhos fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, capazes de proclamar com Asaf, mas com a convicção redimida. Para mim, bom é aproximar-se de Deus, esse Deus que se revelou plenamente em Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua santa palavra. Senhor, como Asaf, muitas vezes nosso coração, ele se enche de amargura, ele se enche de inveja. Nós sentimos essa picada de inveja, Pai, nos nossos rins. E nós levantamos questionamentos. Senhor, por que os ímpios se dão bem, enquanto os justos se dão mal, entre aspas? Por que um santo do Senhor passa por tanto sofrimento com doenças, enquanto nós vemos homens maus, que são corruptos, que são desleais, que são assassinos, vivem até 100 anos? E muitas vezes, Senhor, nós não entendemos o quadro final de tudo. A nossa visão muitas vezes se torna míopes. Senhor, mas que o Senhor possa ter misericórdia de nós, como o Senhor teve de Asaf. Que o Senhor possa curar o nosso coração de toda inveja, Senhor, de toda amargura, de toda ingratidão. Que nós possamos olhar para a cruz do Senhor e entender que o mais importante o Senhor já nos deu nessa vida, que foi a salvação em Cristo Jesus. Senhor, que nenhuma riqueza jamais poderia comprar essa salvação que nos foi dada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu sangue ali naquela cruz. Paga por um alto preço, Senhor, não por nós, mas pelo Senhor. Senhor, cuida de nós, tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar?